Nesta aula, nós vamos estudar um tema que é muito relevante, não apenas do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista existencial e prático. Trata-se de um estudo que relaciona discussões teóricas a respeito da comunicação interativa postas na linguagem natural e que foram associadas de uma maneira muito interessante com a linguagem normativa do direito pelo filósofo brasileiro Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né? Que é considerado, por assim dizer, o grande iniciador dessa análise que acabou sendo denominada de estudo pragmático da norma jurídica. Pessoalmente, eu tive a felicidade de poder desenvolver o pensamento desse autor, porque o seu estudo nos permite entender uma grande questão filosófico-jurídica, né? Que vai se resumir na grande questão zetético-jurídica que explica ou que visa apontar situações onde a legitimidade jurídico-política da norma se enfraquece, ou seja, aquelas situações em que nós podemos verificar a existência de uma crise de autoridade no direito, né? Torna-se possível não só nós associarmos a discussão desse tema com inúmeras questões da realidade brasileira e da realidade mundial, como também analisar várias questões presentes no universo artístico, em particular no nosso campo de seleção, que é ligado ao universo da linguagem narrativa fílmica. Vamos lá? Então, dando início à nossa exposição, né, para que nós possamos, né, partir de uma certa inspiração artística, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de obras de arte, né, vinculadas ao universo da pintura, né? Um é um quadro bastante famoso, um quadro impressionista do Claude Monet, e a outra obra é de um pintor também francês, mas que pertence a uma outra escola chamada de fauvismo, Matisse, né? Que traz, digamos assim, muitas características diversas, né? Então, quando nós rapidamente comparamos essas duas obras, o que nós observamos? Né? Que a composição pictórica era bastante distinta, né? Que há, digamos, na obra de Matisse, né? Que é considerado um pintor fauvista, um detalhamento das linhas que dividem os objetos, né, da cena do quadro. Os contornos são bem delimitados, as cores são cores maciças, enquanto que, na visão impressionista, nós temos, de fato, todo um efeito de luz que praticamente torna os contornos indefinidos. Né? Então, nós podemos observar, né, quando estudamos a história da arte, que uma escola, de certa forma, tenta subverter, ela tenta romper com os padrões dominantes da escola anterior. Então, é exatamente isso que nós percebemos, né, nesta comparação, né, uma ruptura do fauvismo, uma ruptura radical, né, com traço definido, que separa os objetos, uma cor maciça, se comparado à leitura, digamos assim, bastante etérea, bastante indefinida, bastante delicada, característica do impressionismo. Bom,
Trouxe aqui para vocês também, né? Mais uma música do Chico Buarque, também bastante conhecida, chamada Homenagem ao Malandro. E gostaria que vocês ouvissem. Eu fui fazer um sambinho, homenagem na mata da malandragem, e conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem daquela tal malandragem. Não existe mais, agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. E nunca se dá mal, mas um malandro pra valer. Espalha a poder a navalha. Tem mulheres que saem calminhas nas línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha no trem da central. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. Quem nunca se dá mal, mais um malandro pra valer. Não espalha, aposentou navalha. Tem mulheres que vitralha e tal. Dizem as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha no trem da central. Então, o que nós podemos observar, né, na leitura desta linguagem poética associada às nossas reflexões, né? O que significa afirmar, né, a existência, a constatação dessa inversão, né, de posições desses indivíduos em relação ao próprio direito, né? O que significa afirmar que existe um malandro regular profissional, um malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, que nunca se dá mal. Não é? Nós vamos ver que essa pequena música do Chico, ela é indicativa do que nós vamos chamar ao longo desta aula de momento de percepção de crise de legitimidade, percepção de crise de autoridade. Não é? Da mesma forma que nós observamos na passagem da pintura impressionista para a pintura fauvista, há uma ruptura de estilos artísticos, né? Que há uma ruptura na obediência jurídico-política. Né? Então, nós estamos falando disso, esse é o espírito principal da nossa aula. Então, vamos lá? Bem, né? Só para nós entendermos a dinâmica geral do livro do Tércio, né? A partir dos capítulo 4, né, ele vai desenvolver uma análise que se dá em 3 níveis. Né? No capítulo 4, ele vai privilegiar o estudo crítico-zetético da norma jurídica, né? E vai contrapor a concepção, as concepções de vários autores diversos. Né? Nós vamos focar no nosso curso, principalmente, a visão dele mesmo, a visão de Tércio, que é essa visão comunicativa da norma,
associada à visão mais lógico-estrutural de Hans Kelsen, né? Mas, nesse capítulo, ele chega a citar pensamento de outros autores que também são bastante interessantes, né? No capítulo 5º, ele vai desenvolver um estudo interpretativo, zetético, desse universo normativo. E, por último, no capítulo 6, ele vai falar do modelo decisório, né? Capítulo 7 é um capítulo final, onde ele vai introduzir de uma forma não fechada, é um capítulo bastante aberto, a discussão do tema da justiça, né? Então, esses 3 modelos, o modelo analítico que estuda do ponto de vista crítico as normas, o modelo hermenêutico decisório, eles vão compor a estrutura de desenvolvimento do próprio livro. No nosso curso, nós vamos ficar mais adstritos ao modelo analítico da norma, né? Que é bastante rico, bastante interessante, bastante complexo também. Então, veja bem, nós trabalhamos, né, na última aula, algumas noções gerais do segundo autor relevante para o nosso curso, né, que é o Hans Kelsen, né? E o Hans Kelsen vai privilegiar, como nós vimos, um estudo lógico do direito, um estudo que compara estruturas normativas, né? Por isso, ele consegue justificar, né, o famoso princípio da pureza, né? E nós vimos nesta aula que, para que possamos identificar, né, o que seria propriamente uma norma jurídica, que na visão desse autor seria o objeto da ciência, nós temos que identificar, além do sentido subjetivo que estaria presente em toda e qualquer norma, o chamado sentido objetivo, que seria uma qualidade conferida por outra norma superior, né? Então, a norma, ela só é percebida a partir do seu estudo lógico proposicional, que me permite perceber o sentido objetivo através dessas conexões, né? Dessas conexões estruturais. Por isso, nós falamos na aula passada, não é possível identificar como sendo normas idênticas aquelas proferidas por um flanelinha, que coordena informalmente o estacionamento de uma rua, com aquelas eventualmente feitas por um guarda de trânsito. Não é olhando a realidade em si, mas é olhando a conexão dessas normas proferidas por esses indivíduos e verificando se elas têm qualquer tipo de conexão com uma norma considerada superior. Então, só as normas do guarda teriam esse sentido objetivo. Então, Kelsen vai privilegiar, né, o estudo sintático, ou uma visão sintática da norma jurídica. O que isso significa, pessoal? Né? Aqui eu faço uma breve menção a uma divisão que é estabelecida, uma divisão tradicional, que é estabelecida dentro daquelas teorias críticas, né, que estudam a comunicação, né? Essa separação, ela é apenas teórica, porque quando nós pensamos na linguagem vista a partir do seu prisma atuante de comunicação, nós percebemos que esses três ângulos estão sempre presentes ao mesmo tempo. Mas, para efeitos teóricos, nós podemos separá-los para que a análise fique um pouco mais profunda e um pouco mais acessível, né? Então, nós acabamos de falar para vocês, né, que o pensamento de Kelsen, né, ao vincular a ideia de existência, a ideia de validade jurídica, a conexão do sentido subjetivo de toda e qualquer norma ao sentido objetivo que somente as normas jurídicas têm, está privilegiando uma visão sintática, né? O que isso significa? Né? A dimensão sintática é exatamente aquela que vai privilegiar a relação estrutural, né, que os enunciados guardam entre si. Né? Então, aqui nós trabalhamos com o elemento formal,
com o elemento de posicionamento daquela palavra ou daquele símbolo, daquele contexto mais abrangente, né? Então, faz parte desse universo, né, todos os estudos de lógica, que nós já apontamos como sendo estudos presentes de forma relevante no pensamento de Hans Kelsen. Então, a lógica formal, né, tanto a geral como a jurídica, privilegia uma dimensão sintática da linguagem, né? Isso tem uma relação com aquilo que a nossa língua chama de análise sintática. Há semelhanças. A dimensão semântica é a mais intuitiva de todas, não é? É aquela que está o tempo todo presente no nosso pensamento, porque ela diz respeito ao significado das palavras, ao significado dos símbolos, não é? Então, ela diz respeito a que nós chamamos de interpretação das palavras. E a dimensão pragmática, que de certa forma vai ser enfatizada pelo Tércio nesse estudo, ela vai estudar os processos interativos que são constituídos a partir das palavras ou a partir dos símbolos. Então, o que nós estamos observando aqui? Como as palavras, como os símbolos, ao serem comunicados, provocam alterações de comportamento, né, entre aqueles que estão participando daquele processo interativo, tá? Então, é uma dimensão muito presente na nossa vida, mas ela não é tão percebida como a dimensão semântica. Na verdade, as três, elas compõem a comunicação de uma maneira inseparável, né, do ponto de vista real. Porque para dar essa aula, por exemplo, eu tenho que me valer de uma coerência estrutural mínima, eu tenho que respeitar as regras da língua portuguesa, eu tento transmitir para vocês um conteúdo que vocês possam compreender. Então, o foco da aula é realmente trabalhar a dimensão semântica em termos didáticos, mas também nós estamos propiciando, né, uma interação pragmática, ou seja, nós esperamos que a partir da aula, né, vocês reconheçam, vocês consigam compreender melhor os fenômenos comunicativos que estão ao nosso redor, né? Então, essas três dimensões estão presentes nessa aula. Essas três dimensões estão presentes na comunicação da norma, mas elas são destacadas para um efeito didático, né, de compreensão. Então, Kelsen vai privilegiar, no primeiro momento, a dimensão sintático-lógica. É essa que, segundo ele, justifica o princípio da pureza. Tércio vai trabalhar, nesse capítulo 4 do livro Introdução ao Estudo do Direito, essa ideia pragmática de norma, que vai analisá-la a partir de um ângulo linguístico muito mais complexo que o ângulo sintático. Porque o ângulo sintático, como nós vimos, ele nos propicia fazer recortes estratégicos da própria realidade, não é? Porque a dimensão estrutural, ela não precisa da realidade para ser percebida. E a dimensão pragmática, ao contrário, ela vai falar dos processos comunicativos efetivos. Então, a dimensão da realidade vai aparecer diretamente nos nossos estudos. Tá, pessoal? Bom, então veja bem, né? Para que nós possamos, né, entender essa proposta do Tércio, né, é preciso que a gente indique que o objetivo principal desse estudo, né, é, de alguma maneira, propiciar o entendimento de que existe, na base da formação do direito, uma interação pragmática, né? E se eu estou falando em interação pragmática, retornando o conceito que eu acabei de expor anteriormente, né? Nós estamos partindo do pressuposto que a comunicação humana, ela se dá através da transmissão de mensagens que provocam sempre uma reação no outro. E essa reação implica numa nova comunicação que pende ao infinito, né? Então, o objetivo desse estudo, pessoal, é fazê-los entender
que existe, né, no universo jurídico, né, entendido como universo comunicativo interativo, existe uma relação que se estabelece entre o Estado e a sociedade. E esta relação a gente pode indicar como sendo uma relação de autoridade-sujeito, né? E nós vamos ver que as normas jurídicas, elas compõem essa interação, né? E de uma maneira muito, muito interessante, né? Então, essa discussão, obviamente, ela não faz parte daquilo que nós chamamos de raciocínio predominantemente dogmático. Porque aqui nós estamos tentando justamente mostrar, de um ponto de vista zetético-jurídico, focado na dimensão comunicativa do estudo, como é que nós conseguimos, né, manter esta relação de autoridade e sujeito como sendo uma relação sustentada, né, uma relação que se firma em termos comunicativos. O raciocínio dogmático não se propõe a estudar esse tema, porque ele parte da afirmação da validade da norma, né? E nós aqui vamos mostrar em que situações esta validade pode eventualmente se fragilizar, né, diante da emergência do que nós vamos chamar de crise, né, de legitimidade. Para que eu possa entrar no estudo desta situação, que é uma situação um pouquinho mais abstrata, mas se a gente conseguir aproximar de situações exemplificativas concretas, vocês vão perceber a pertinência e a grande inteligência desse estudo. Mas eu vou, antes de desenvolver a parte jurídica, nós vamos falar um pouquinho da comunicação humana em geral, vamos falar um pouquinho da pragmática humana em geral, porque é daí que partiu o nosso autor, né? O livro originário, onde foi desenvolvido este raciocínio, é um livro chamado Teoria da Norma Jurídica, né? É de autoria do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, mas é um livro muito difícil, por quê? É um livro que não tem nenhum exemplo, praticamente, né? E a discussão que ele desenvolve no capítulo 4 do livro DD é uma discussão bastante resumida, bem resumida mesmo, né? Só para nos dar uma visão introdutória. Nessa apresentação, inclusive, eu tomei o cuidado de colocar alguns elementos que complementam esta apresentação. Mas fica a dica para aqueles alunos que, eventualmente, tenham mais interesse em se aprofundar nesse estudo, né? Então, veja bem, né? Pensando agora na comunicação humana em geral, para depois nós inserirmos como o Tércio aproxima essa discussão da pragmática, da própria linguagem das normas, né? Então, a pragmática vai dizer o seguinte: existem 4 propriedades básicas da comunicação. A primeira propriedade me diz o seguinte: não existe a possibilidade da não comunicação. O que isso significa, pessoal? Né? Vocês podem estar pensando no silêncio. O silêncio cessa a comunicação semântica. Do ponto de vista pragmático, o silêncio comunica o próprio silêncio, não é? Então, se eu começo a gravar esta aula, ligo a câmera e não falo nada, o que eu estarei comunicando para vocês? A professora programou a aula e não está falando nada. Então, existe uma comunicação, ainda que num grau elementar. A segunda propriedade, ela é bastante intuitiva, né? Comunicação humana se desenvolve de forma verbal ou não verbal, né? Comunicação verbal se dá através das línguas, né? Escritas ou faladas. A não verbal é tudo que sobra. É a linguagem gestual, é a linguagem da expressão facial, é a linguagem da disposição dos objetos, das cores, do ambiente, né? Quando nós trabalhamos os filmes, nós estimulamos vocês a desenvolverem uma linguagem, uma interpretação da linguagem não verbal, que também é muito importante para a sua formação acadêmica. Terceira propriedade vai ser importantíssima para o estudo da norma jurídica. O que diz a terceira propriedade? Toda mensagem implica na comunicação de um conteúdo, isso é óbvio, isso é consciente, que é chamado de relato, mas também implica, isso é menos consciente,
na comunicação de uma relação entre aqueles que interagem. E essa relação pode ser uma relação de diferença, nós vamos chamar de relação complementar, ou seja, um se coloca acima do outro ou abaixo do outro, ou pode ser uma relação simétrica, onde se tenta afirmar a igualdade. Né? E o autor vai além dizendo o seguinte: a comunicação humana ela é reflexiva. O que isso significa? Que cada um de nós é emissor e receptor. Cada um de nós é orador e ouvinte. Né? Como no jogo de ping-pong. As mensagens, elas são emitidas, são recebidas, provocam reações, há uma nova comunicação, há uma nova reação, e assim sucessivamente. Né? Então, a questão do cometimento é uma questão de bastante complexidade, nós vamos ver, quando estudarmos as mensagens normativas. E o que diz a quarta propriedade? Como o receptor ou ouvinte pode confirmar, ou seja, aceitar a mensagem, ele pode rejeitar, negar a mensagem, ou ele pode desconfirmar, que seria estrategicamente ignorar a mensagem. Né? Essas três reações, elas vão ser importantíssimas para o estudo do direito, nós vamos ver. Né? Mas é possível nós percebemos, a nível pragmático, uma mensagem que tenha exatamente o mesmo relato, mas cometimentos diferentes. E ela vai ter elas vão ter um sentido pragmático completamente diferente. Se eu digo, por exemplo, abra a porta. Abra a porta. No primeiro caso, nós temos um cometimento que, pelo tom de voz, ou seja, pela comunicação não verbal, indica uma ideia de simetria, de igualdade. No segundo caso, nós temos um cometimento de diferença, comunicado também de forma não verbal, que indica, né, a ideia de ordem. Não é, pessoal? Eu poderia ter dito, eu ordeno que a porta seja fechada. E aí nós teríamos o cometimento, né, de diferença e expresso de forma verbal. Né? Então, as possibilidades de comunicação na vida social, elas são bastante interessantes, bastante amplas. Né? Muitas vezes nós não nos damos conta da presença do cometimento, mas é ele que muitas vezes causa ruídos, causa conflitos na comunicação. Né? Então, a ideia de arrogância, por exemplo, é uma propriedade não só do conteúdo, mas principalmente do cometimento. Né? Quando nós percebemos aquela situação, não é o que aquela pessoa diz, mas é a maneira como ela se coloca que me incomoda. Né? Indica um cometimento. O cometimento de simetria, ele é muito mais simpático, né? Nas relações interativas, mas como justificar e como lidar com os cometimentos de diferença? E a linguagem normativa, ela vai estar associada aos cometimentos de diferença, porque vai envolver exatamente a percepção da relação autoridade-sujeito. Não é? Com relação à diferença entre confirmação e rejeição, nós vamos ver que essa diferença vai ser crucial para entender, né, a linguagem normativa. Mas na linguagem cotidiana, é muito fácil nós percebermos a diferença. Porque a rejeição ocorre naquele momento em que você tenta discordar do outro, mas você reconhece a presença do outro. A desconfirmação, ela é muito mais impactante, porque quando você ignora estrategicamente o outro, né, quando você não se comunica com ele estrategicamente como se ele não existisse, a intenção de diminuí-lo é muito mais forte. Nós vamos ver como todos esses 4 elementos, que não são tão difíceis de serem percebidos, eles vão reaparecer no estudo da norma de uma maneira extremamente interessante, né, pessoal? Então, dando sequência ainda a essa apresentação, não é o que vai dizer nosso autor. A comunicação humana, ela é complexa, ela é seletiva e ela é contingente, né? Então, tudo aquilo que eu falei sobre as 4 propriedades vai ser somado a esta ideia aqui. Então, a ideia de complexidade me diz o seguinte, né, que existem mais possibilidades de ação do que nós podemos concretamente realizar.
A troca de mensagens é orientada pelas expectativas que temos no comportamento dos outros, né? Então, nós sempre temos um leque de opções muito maior do que aqueles que efetivamente vão ser, né, concretizados. Eu posso estar dando essa aula, eu posso estar no meu quarto lendo um livro, mas eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a complexidade me mostra as possibilidades de comunicação, mas ela, ao mesmo tempo, impulsiona o quê? A seletividade. Porque se nós não conseguimos atualizar todas as possibilidades, nós temos que selecionar. E nós normalmente selecionamos aquelas em que nós visualizamos haver mais chance de sucesso. Então, aqui aparece o que a comunicação vai chamar de fenômeno da contingência. O que é o fenômeno da contingência? É quando aquela seletividade, né, indicada, ela não é confirmada pelo ambiente, né? Então, supondo, voltando ao meu exemplo aqui, bastante didático, né? Eu parto de uma complexidade mínima. Eu posso descer até a portaria do prédio, eu posso ir para o meu quarto, eu posso desenvolver essa aula. Mas eu selecionei desenvolver a aula. Então, eu deixei de lado a opção de ir para o quarto ou de ir para a portaria. Aí eu ligo o computador e percebo que a internet está fora do ar. Então, me deparei com o fenômeno da contingência, porque o ambiente não confirma as expectativas que eu selecionei, né? E eu estou falando de uma maneira bem abstrata, não é? Porque o ambiente, ele confirma ou não, dependendo das situações mais variadas possíveis, né? Desde as tecnológicas, desde as políticas, desde as sociais, né? O fato é que nós nunca conseguimos nos livrar inteiramente da contingência, né? É óbvio, quanto mais senso de realidade eu tiver, mais fácil será dirigir essa seletividade, né, numa tentativa de evitar a contingência, porque a contingência não é um problema, porque ela é potencialmente conflitiva, né? Então, a contingência, que também pode ser chamada de desilusão comunicativa, ela pode levar o homem a duas atitudes básicas. A primeira seria, pode levar o homem a assumir o que se chama de atitude cognitiva, né? Então, essa atitude onde eu me adaptaria à realidade decepcionante. Então, aqui aparece o problema da realidade, o ser, né? Eu busco entender o que aconteceu. Por que eu não tenho internet? E descubro que houve, sei lá, um apagão geral, um servidor, ou houve uma queda brusca de energia. Aí eu digo, não, deixo para gravar a aula amanhã. Então, através de uma atitude cognitiva, eu me adaptei àquela realidade. Mas eu poderia também assumir o que a pragmática vai chamar de atitude normativa, que seria aquela onde eu não me adaptaria à realidade. Aquela onde eu diria, não, isso é um absurdo, eu pago todo mês uma quantia X, a internet deve estar funcionando 24 horas por dia. Né? Então, a atitude normativa é aquela que não se adapta, é aquela que mantém a expectativa selecionada, apesar da realidade decepcionante afirmar que ela não vai acontecer. Né? Então, aqui aparece o problema no dever ser, né? Ainda no jurídico. Então, vamos observar. É a partir desse momento que nós podemos começar a perceber o direito dentro dessa leitura comunicativa. Não é? Porque essas duas atitudes, elas podem até se combinar, elas podem até vir em sequência. Eu posso partir de uma atitude normativa e depois assumir uma cognitiva. Não é? Eu posso ligar, eu posso reclamar, eu posso exigir os meus direitos junto ao operador e depois eu digo, vou dormir e preparo amanhã. Ou ao contrário, eu posso partir de uma atitude cognitiva, mas supondo que isso aconteça todos os dias. Não é? Então, essa regularidade da contingência pode me levar a transformar essa atitude normativa, cognitiva, numa normativa. Não é? Então, aqui nós chegamos propriamente, pessoal, ao núcleo do que a gente pode considerar como sendo direito nessa leitura. Né? Porque a situação comunicativa normativa
ela passa a ser percebida exatamente no momento que nós temos duas ou mais expectativas normativas em conflito, porque elas podem estar em conflito, né? E nós estaremos diante de um conflito social que precisa ser controlado através da identificação do que nós chamamos de terceiro comunicador. Né? Esse terceiro comunicador ele vai ser o responsável pela institucionalização deste conflito. Né? Então, esse terceiro é que vai me possibilitar entender qual dessas normas teria um sentido propriamente jurídico, né? Exatamente aquilo que o Kelsen vai chamar de um outro plano de linguagem de sentido objetivo, só que aqui estou trabalhando no plano comunicativo. Então, veja bem, nós temos que identificar aqui qual dessas normas tem um sentido jurídico. Então, né, esse terceiro comunicador, né, nosso objetivo é ligá-lo à figura do Estado, né? Mas ele aparece em outras esferas, tá? Esse terceiro comunicador é que será, digamos assim, aquele sujeito comunicativo, né? Que irá emitir mensagens normativas, normas jurídicas, que irão institucionalizar o conflito social, não é? Mas nós podemos pensar na figura desse terceiro comunicador como sendo, por exemplo, o zelador do prédio, como sendo o síndico do prédio, né? Como sendo o policial, como sendo o diretor da faculdade, tá? O que é importante nós entendermos que a partir de agora uma nova interação comunicativa se forma. Não interessa mais a percepção apenas das interações que ocorrem entre os receptores e emissores sociais. Me interessa a relação desses receptores em conflito e esse terceiro, né? Supondo que eu leve adiante, né, aquilo que eu falei, a minha indignação com a falta, né, da conexão com a internet, vamos supor que eu entre numa disputa normativa com o funcionário que me atende do outro lado da linha, né, e que eu não abra mão da minha atitude normativa de que deve ser restabelecido o serviço. Né? E, por sua vez, ele assume também uma atitude normativa. Não deve porque não há condições técnicas. Né? É muito provável que um terceiro comunicador seja convidado a participar desta interação, que seria, por exemplo, o responsável pelo setor, o diretor do departamento, para pensar numa figura de autoridade. Né? Então, esse terceiro comunicador é que vai instaurar a relação autoridade-sujeito, vista do ponto de vista comunicativo, e não apenas do ponto de vista sintático, como aquele pensado pelo Kelsen, porque o modelo do Kelsen abstrai não só a realidade, o modelo linguístico dele, sintático, abstrai a realidade, mas também os comunicadores. Aqui não. Eu vou inserir a linguagem na realidade, eu vou, né, perceber a presença dos comunicadores. Então, é um modelo mais complexo na apresentação teórica, mas ele é muito mais intuitivo. Quando vocês conseguirem, né, ultrapassar um pouco esta barreira da compreensão teórica, vocês vão perceber como é possível relacionar essa discussão pragmática com várias situações existenciais efetivas. Né? Então, para concluir essa parte, o que nós devemos entender? Né? Que, veja bem, esta participação do terceiro, de uma maneira muito interessante, vai se valer de um certo artifício. Tá? A comunicação que esse terceiro vai estabelecer com os receptores sociais em conflito, ela vai ter uma peculiaridade. E ela vai depender do que a pragmática vai chamar de institucionalização. Né? E como é que ocorre essa institucionalização?
Veja bem, né? Numa situação comunicativa regular, tá? Tudo aquilo que é comunicado está sujeito, de alguma maneira, à fundamentação, né? Tanto o relato como o cometimento, as comunicações verbais, não verbais, as reações, a confirmação, rejeição, desconfirmação, tudo aquilo que é comunicado está sujeito à fundamentação, né? Essa regra é uma regra também da interação e ela vai dizer: todo aquele que comunica tem um dever de prova. Né? No caso do direito, nós temos uma situação um pouquinho diferenciada. Porque esse terceiro, ele já entra numa posição, veja bem, fortalecida. Né? Então, ele já comunica, levando em conta aquela distinção entre relato e cometimento. Ele comunica uma interação de diferença. Ele se coloca como autoridade, espera ser reconhecido como sujeito. Não é? E ele, estrategicamente, abstrai esta comunicação da relação, do cometimento, ele abstrai do questionamento, da fundamentação. Exatamente isso que nós chamamos no começo do curso de caráter dogmático da norma. O que é dogmático da norma? Aquilo que é incerto, que é a sua validade, porque ela depende dessa interação, mas que eu devo aceitar como certo. Então, há uma sutil inversão aqui. Eu continuo podendo discutir o conteúdo, ou seja, o relato daquilo que é comunicado, mas eu não admito, como autoridade, que se coloque em xeque a minha posição de terceiro, ou seja, o aspecto cometimento complementar. Não é? Só que eu preciso que essa metacomplementariedade ela seja reconhecida, ela seja institucionalizada. Né? E aí eu vou ter um complexo trabalho social, político, ideológico. Então, esse terceiro comunicador ele só vai realmente conseguir ser identificado como terceiro se ele conseguir institucionalizar essa relação autoridade-sujeito, e ela vai deixar de ser simplesmente complementar e vai se tornar uma autoridade que a gente vai chamar de metacomplementar. E a ideia de metacomplementariedade ela está associada ao caráter jurídico da norma. Né? Então, autoridade complementar é aquela autoridade subjetiva, aquele aspecto do cometimento complementar subjetivo. A metacomplementaridade, ela se vale da possibilidade de nós termos, então, um reconhecimento pressuposto desta relação, né? E aí nós afirmamos, se a supremacia desse terceiro comunicador, também chamado de editor normativo, for garantida por essa institucionalização, aí ele vai conseguir, então, controlar a seletividade dos interessados sociais, que passam a reconhecer o agir de forma a confirmar a validade dessas normas como sendo jurídicas. Então, observem, pessoal, que na exposição parece um modelo complexo, mas de fato não é. Não é? Existe, na base desta visão interativa, toda uma percepção de relações de poder, né? Poder entendido não como coação física, não como violência, mas como controle da ação do outro. Né? Então, se existe essa institucionalização, já vou falar um pouco mais dela na segunda parte da aula, nós observamos que as normas, né, proferidas pelo terceiro comunicador, pelo editor normativo, terão o seu aspecto cometimento, ou seja, a sua validade dogmatizada, né, não questionada, através do discurso monológico, enquanto que o relato continua a ter na sua base um elemento dialógico, né, um elemento que me permite discordar, que me permite questionar o seu sentido, né? Então, esta é uma visão, como eu disse, muito mais interessante, ela é mais complexa na apresentação, né? Mas, de fato, é muito mais completa do que a própria visão do Kelsen. A visão do Kelsen, ela é muito útil no sentido de que elas nos permite mostrar, do ponto de vista lógico estrutural, onde estariam os comportamentos lícitos e ilícitos.
onde estaria localizada a própria ideia de validade lógica da norma. Aqui nós temos uma visão que vai integrar toda a complexidade do ambiente social, toda a complexidade das figuras do Estado e da sociedade, todo o papel da mídia, né? A gente não pode deixar de reconhecer que é extremamente atuante nesse processo, né? Então, aquilo que o Kelsen chama de sentido objetivo, a pragmática chama de relação meta-complementar normativa, pessoal. E nós vamos voltar a falar disso na segunda parte da aula, né? Onde eu vou poder conectar, inclusive, essa discussão com elementos fílmicos bastante interessantes. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte da aula. Nós estamos falando aqui de ideias gerais, do capítulo 4º do livro Introdução ao Estudo do Direito, Terço Sampaio Ferraz Júnior, e do capítulo 6 do meu e-book Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo. A gente volta agora para estudar a segunda parte. Até logo!